Dando sequência à nossa curadoria de jurados absurdos na história do carnaval, voltamos para 1987, o ano em que o carnaval carioca ficou marcado pelas notas de uma jurada chamada Marina Montini. Antes de falar da Marina, cabe contextualizar que aquele carnaval de 87 foi o primeiro em que a Liga Independente das Escolas de Samba, que tinha sido fundada para o carnaval de 85, tirou da Rio Tour a responsabilidade de escolher o corpo de jurados do carnaval. E a primeira experiência não foi boa, é um resultado muito contestado, porque no ano em que a Mocidade Independente de Padre Miguel fez o antológico Tupinicópolis, a Vila Isabel fez um desfilaço, o Raízes, e várias outras escolas fizeram desfiles de muito destaque, quem ganhou o carnaval foi a Mangueira, com um desfile razoável, no máximo bom, sobre o Carlos Drummond de Andrade, numa vitória que inclusive surpreendeu os próprios mangueirenses naquela época. Mas nada causou tanto alvoroço como as notas da Marina Montini, que era uma figura conhecida, porque na década anterior, ela, que era uma modelo, tinha inspirado um quadro do pintor de Cavalcante. E a Marina foi chamada para julgar o quesito conjunto, que hoje em dia talvez as pessoas nem saibam mais o que é, porque ele foi eliminado depois do Carnaval de 2014, mas era um quesito que, como o nome já indica, né, julgava o todo, a impressão geral que a escola deixou na avenida. Foi esse quesito que a Marina foi julgar, e quando chegou na apuração foi um choque, porque ela deu nota 10 para a Mocidade Independente de Padre Miguel, e todas as outras escolas receberam ou a nota 5, que era a nota mínima, ou a nota 6. As notas até foram descartadas, né, porque eliminava-se a menor e a maior naquela apuração, mas mesmo assim chamou muito a atenção, né? 10 para uma escola e 5, que era a nota mínima, ou 6 para as outras, chama mesmo atenção. E como eu disse outro dia, na época, jornal, rádio, TV, todo mundo ia atrás dos jurados, né, para tentar entender o porquê daquelas notas. Então a casa da Marina em Copacabana ficou inundada de gente querendo falar com ela, e ela argumentava, e isso faz um certo sentido, que ela achava que 5 e 6 eram boas notas, porque como ela diz, e isso é verdade, lá nos primórdios do carnaval, em outros tempos, o quesito conjunto de fato era notas de 1 a 5 na maior parte dos anos. Mas tinha uma ponta nessa argumentação da Marina que não fechava, que era o 10 da Mocidade, porque, beleza, achava que 5 e 6 eram as notas mais altas, mas e o 10 da Mocidade? E aí ela começa a se enrolar um pouco na argumentação, porque quando ela fala com o jornal O Globo, por exemplo, ela diz que a Mocidade fez um desfile fora da régua das outras escolas, então por isso a nota é diferente. Mas para o Jornal do Brasil, ela admite que esse 10 para a Mocidade é estranho, ela dá a entender que ela não se lembra de ter dado 10 para a Mocidade. Só que nesse meio tempo, na época não existia rede social para as pessoas irem atrás das outras para ofender, né? Mas já existia caixa eletrônica, correio eletrônico de telefone, né? Caixa postal. E a caixa postal da Marina Montini, do telefone da Marina, começou a ser inundada de ameaça, inclusive ameaça de morte, de xingamento, de ofensa, ofensa racista, inclusive porque ela era uma mulher preta. Inclusive eu não vou colocar aqui porque é muito pesado, mas o Jornal do Brasil tem um texto com transcrições de alguns áudios da caixa postal do telefone da Marina. Então quem tiver a curiosidade, vai lá no News Archive do Google, procura o Jornal do Brasil, 6 de março de 1987. Lá tem uma pequena matéria com algumas transcrições de alguns áudios que a Marina recebeu na caixa postal dela, e é realmente bem pesado. 3 dias depois, quando saíram as justificativas das notas, dá para ver que de fato a Marina elogia praticamente todas as escolas. Não faz sentido o 5 e o 6 para as escolas, dados os elogios que ela faz. E aí começou a ficar claro qual tinha sido o problema. Porque o quesito conjunto, naquela época, ele tinha sido dividido em 2 itens. Tinha o item unidade, com notas de 3 a 6, e o item sequência, com notas de 2 a 4. Então, se a escola tirasse 3 em unidade e 2 em sequência, ficava com a nota mínima, 5, 6 e 4 dava o 10, a nota máxima. E a Marina não viu que era assim. Aliás, até hoje é assim, por exemplo, no quesito samba enredo, né? Letra e melodia de 4,5 a 5. A Marina não viu e ela deu a nota só para o item unidade. Então não é que ela deu 5 e 6. Ela chegou a dar 4, ela chegou a dar nota 3. Mas a comissão ali de apuração, quando pegou o envelope na hora de ler as notas, viu a nota 3, viu a nota 4, como a nota 5 era mínima, anunciou 5. Mas foi essa a confusão.
E o 10 da Mocidade? Bom, o 10 da Mocidade foi porque a Marina não escreveu a nota da Mocidade. Ela só escreveu que a escola tinha sido perfeita, ela chegou a dizer que a escola era a super campeã do Carnaval de 87, e aí a comissão de apuração leu a justificativa, viu o campo da nota ali vazio, anunciou a nota 10 para a Mocidade. Aliás, não estando a nota escrita pelo regulamento, a Mocidade acabaria ficando com 10 mesmo naquela nota. Então por isso a Mocidade ganhou 10 e as outras escolas ganharam notas 5 e 6. Foi essa a confusão que a Marina fez, ela ficou muito abalada, ela não foi ao desfile das campeãs. Na época os jurados iam, inclusive ocupavam o mesmo lugar que eles ocuparam no desfile oficial, a Marina não foi. E ela ficou muito marcada por isso, a ponto de os jornais da época relatarem que um dos momentos de maior euforia daquele desfile das campeãs foi quando o Império Serrano desfilou com essa faixa aí, que dizia para a Marina ir para o Mobral, que era o programa de alfabetização do governo brasileiro na época, para quem não sabia ler. Ela não foi bem instruída ou não leu corretamente o manual e acabou virando uma das juradas mais polêmicas da história do Carnaval carioca.